sua igreja, seus filhos, seu povo, para missões, para pregar a palavra. Isso tem diversas razões. Claro que a grande razão, finalidade de missões, é para que vidas sejam alcançadas, salvas e glorifiquem a Deus. Vivam para a glória de Deus. Todas as coisas são para a glória de Deus. Jesus diz que Ele manifestou o nome do Pai ao mundo para que visse a glória que lhe fora conferida. E quando nós participamos da glória de Deus, participamos da felicidade de Deus, participamos das bênçãos do Senhor, as delícias de sua presença. Deus é um Deus feliz, Deus é um Deus alegre, feliz, soberano, poderoso. Participar da presença dEle, da glória dEle, é simplesmente maravilhoso. Agora, tratando em outros aspectos, como por exemplo, o Eclesiastes, o sábio, ele diz que debaixo do sol, sem a perspectiva da eternidade, tudo é vaidade. Você imagina, amado, o que seria a vida? Acordar, trabalhar, pagar contas, comprar uma roupa, o outro quer uma roupa de marca, um relógio de marca, um carro bom, você sabe, e daqui a pouco isso acaba, passou, acabou a vida, essa sombra e pó que é a vida, não tem mais nada, morreu, saiu da existência, sumiu, apagou, depois que morre, é isso que é a vida. Seja, tudo seria vaidade. Paulo diz, seríamos os mais infelizes de todos os homens, porque não havia esperança, não haveria esperança. Mas graças a Deus que em Cristo Jesus nós temos esperança de habitarmos na eternidade com Deus, habitarmos na eternidade com o Criador. Paulo, antes da sua morte, ele escreveu que a sua hora era chegada. Deus lhe havia mostrado isso, que a sua hora era chegada. Ele disse, o momento da minha partida é chegada. Ou seja, Paulo troca a palavra morte por partida. Então, aquele momento da morte para o cristão é um momento de partida. É o começo de uma jornada. É o começo da eternidade. Na verdade, a nossa eternidade já começou em Cristo Jesus. Mas ali de uma forma diferente, superlativa. E claro, quando Jesus voltar, haverá redenção, inclusive, desse corpo mortal, que será transformado, e aí, de forma absoluta. Mas então você percebe que em Cristo Jesus nós temos a esperança em Cristo, a certeza da eternidade. Por isso, amados, missões. Missões é a razão. Missões é o propósito. Levar a palavra é o propósito. Qual é a notícia melhor que esta? Qual é a notícia mais boa do que a eternidade com Deus? A eternidade desfrutando das delícias da presença de Deus, onde não haverá choro, não haverá morte, não haverá doenças, não haverá brigas, não haverá, problemas de ordem, de pessoas de injustiça social, pessoas passando fome, pessoas que não têm acesso a um plano de saúde, pessoas que passam a vida toda em sofrimento. Isso não vai existir. Simplesmente vamos desfrutar da glória de Deus, da presença de Deus, da maravilha desta presença gloriosa por toda a eternidade. Por isso, missões. A igreja é dirigida para as missões. Agora, ser dirigido pelo Espírito Santo, ser guiado pelo Espírito para essa obra tão nobre, esta obra tão tremenda e maravilhosa, de ouro, obra linda, maravilhosa. Ser dirigido pelo Espírito para isso não significa que não haverão resistências. Pelo contrário, é aí é que existem resistências. É aí é que o inimigo tenta barrar o caminho. Quando a pessoa está lá no mundo dele, na mão dele, a pessoa fica lá, a vida passa, e não tem um propósito maior de glorificar a Deus, e
morreu, se morre sem Jesus, qual é o destino dessa pessoa por toda a eternidade? Então, quando você está cumprindo a direção do Espírito para missões, amado, resistência acontece, problemas sobrevêm, o mundo espiritual tenta trabalhar contra, para que você não pregue, não evangelize. Resistências, aqui no Novo Testamento, nesse texto, nesse pano de fundo, a resistência por parte de muitos religiosos que representavam o judaísmo falso. Pessoas energizadas por Satanás, que pervertiam os caminhos de pessoas que não estavam sobreavisadas, não estavam preparadas na palavra, e por isso pessoas energizadas pelo mal pervertiam os seus caminhos. Então vamos entender o contexto e ver a vida de oração nesse campo de batalha, a vida de oração nesse campo de guerra. Diz assim no capítulo 13, versículos 6 a 11: havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu mágico, falso profeta, de nome Bar Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus, mas opunha-se-lhes Elimas o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, por procurando afastar da fé o procônsul. Veja, todavia, Saulo, também chamado Saulo, chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora eis aí está sobre ti a mão do Senhor, ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa, escuridade, e andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Você veja, amado, havia um procônsul, havia ali um homem investido de autoridade política, autoridade da sociedade, querendo ouvir a palavra de Deus. Lucas aqui, nesses textos, ele começa a mostrar o Evangelho avançando pelas camadas da sociedade. Nós vamos ver esse domingo como uma microempresária foi alcançada, uma escrava foi alcançada, um carcereiro, um tipo de escravo municipal foi alcançado, pessoas foram alcançadas. Ou seja, a palavra está atingindo as camadas sociais, está atingindo pessoas, salvando vidas. E o inimigo não está satisfeito com isso e usa lá um falso profeta para tentar afastar da fé aquele homem. Então, a oração sempre será necessária nessa direção do Espírito. Porque quando nós estamos orando, amado, é uma batalha, é uma guerra. Boca de leões são fechadas. Pessoas são livres, recebem livramentos. Deus opera maravilhosamente na vida de pessoas. Então a oração sempre será necessária para esse enfrentamento, para essa guerra. Ao jejuar, a pessoa abre mão momentaneamente de alguns prazeres, ainda que sejam prazeres lícitos. Comer é um prazer lícito, ainda que tenhamos que comer com sobriedade, com sabedoria. Mas abrimos mão desses prazeres, das influências do mundo, para nos tornar ali focados, sensíveis, receptíveis à vontade de Deus, à oração, à direção do Espírito Santo. Por isso, oração e jejum. Nós vamos ver daqui a pouco os primeiros versículos do capítulo 13, mas veja, por exemplo, em Marcos, capítulo 9, versículos 21 e diante, conta a história a cura de um jovem possesso. E aí, aquele pai do moço,
Ele diz: olha, desde a infância meu filho é tomado por um demônio que lhe joga no chão, no fogo, na água, ele tenta matar, acabar com a sua vida. Roguei a teus discípulos, eles nada puderam fazer. E Jesus falou: tu crês, ele vai ser curado, tu crês? Ele diz: eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Ajuda-me na minha falta de fé. E aí diz lá o versículo adiante, versículo 26. E Jesus disse ao espírito, na verdade, versículo 25. Jesus disse ao espírito surdo e mudo: saia desse jovem, nunca mais tornes a ele. E ele, clamando, agitando muito, saiu, deixando como se tivesse morto, a ponto de muitos acharem que morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, ergueu ele e se levantou. Quando entrou na casa com os discípulos, lhe perguntaram, porque não pudemos expulsá-lo. Respondeu Jesus: esta casta não pode sair senão por meio de oração e de jejum. Então, quando você busca a orientação de Deus, busca a orientação do Espírito, vive em oração, há momentos específicos que você abre mão de certos prazeres, está em jejum, buscando orientação e comunhão com Deus. Amado, isso é extremamente capacitador. O Espírito age, a unção de Deus age para o avanço da missão, porque sempre haverá resistência, sempre haverá oposição, sempre haverá pessoas energizadas pelo maligno, pela carne. Há um teólogo que diz que o pior inimigo nosso, o pior demônio, ele diz, é a nossa carne. A carne é o pior inimigo. Então, pessoas que dão brechas pela carne, pessoas que são energizadas pelo mal, elas agem contra a obra de Deus, elas agem contra a liderança espiritual, elas agem contra os pregadores da palavra. E era isso que estava acontecendo aqui. Por isso, a oração é importante. Veja que a expansão do Evangelho alcança lugares que nunca ouviram falar do terno cuidado de Jesus. E a porta da fé estava sendo aberta. É isso que está acontecendo. O Evangelho está chegando a vidas que nunca ouviram falar de Jesus, nunca ouviram falar que Deus cuida, nunca ouviram falar que Deus é bom, nunca ouviram falar que Ele salva, que Ele liberta, que Ele cura, que Ele restaura, que Ele dá vida eterna, que Ele é o Deus único, soberano e Senhor. Esse Evangelho estava correndo, o Evangelho estava se expandindo, a porta da fé estava sendo aberta. E junto com esse movimento de expansão do Evangelho, da pregação da palavra, pela fé e pela oração, sinais e maravilhas estavam acontecendo. Vimos, em primeiro lugar, a resistência estava sendo quebrada, como foi quebrada com Elimas, foi quebrada com o mágico, o Bar Jesus. Elimas foi antes com Pedro. Agora aqui o Bar Jesus com Paulo. Foi quebrada essa resistência pela oração da fé, autoridade do nome de Jesus. Agora, pela fé, nesse texto do capítulo 14, milagres acontecem, pessoa é curada, o mover de Deus é extraordinário, pessoas creem no Evangelho, outras rejeitam o Evangelho. Você sabe, amado, Deus faz uma obra perfeita. Deus faz uma obra soberana. Quem é do Senhor vai abrir o coração. Como vamos ver no capítulo 16. Deus abriu o coração de Lídia. Agora outros fecham o coração e ainda resistem à palavra. Então aqui é um movimento de expansão. E na expansão, fé e oração. A igreja missionária envia Paulo e Barnabé. Como é que a igreja envia Paulo e Barnabé? Com oração e com jejum. E através desse movimento de enviar os apóstolos com oração e jejum para a grande missão, a igreja também missionária é extremamente enriquecida pelos testemunhos e experiências missionárias desses apóstolos.
Ou seja, a igreja que abençoa nações, a igreja que abençoa famílias, a igreja que abençoa com a evangelização, é a igreja que é abençoada pelas experiências com Deus, experiências com a obra de Deus, experiências maravilhosas, e tudo com oração e com jejum. Veja o capítulo 14, versículo 23. Diz assim: e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor, em quem haviam crido. Atravessando a Pisídia, dirigiram-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália, e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus, para a obra que já haviam cumprido. Ali, chegados, reunidas a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles, e como abrira aos gentios a porta da fé. Louvado seja Deus. Veja, amado, a igreja com oração, com jejum, com submissão a Deus, espiritualidade, fé séria, integridade. Os apóstolos foram enviados para a missão e agora voltam e trazem os relatos. Deus fez isso, Deus curou, a porta da fé é aberta, sinais, prodígios. Você veja como é uma via de mão dupla. Tudo, amado, que se faz com submissão a Deus, com dependência do Senhor, há riqueza da fé, há riqueza de crescimento. Louvado seja Deus. Então, a expansão do Evangelho acontece com pessoas que vivem por fé e oração. A igreja missionária que envia com oração e jejum, e é enriquecida pelos testemunhos. Agora, a missão não é somente geográfica, não é somente da Panfilha para cá, para lá, para Perge, para Derbe, para Listra, Icônio. Não é somente geográfica. A missão acontece sempre que, impelidos pela fé, pessoas ultrapassam a fronteira entre a crença e a descrença. E disse Tiago, em outras palavras, que a oração da fé curará o enfermo, e se ele tiver cometido pecados em Cristo Jesus, ser-lhe-ão perdoados. Você veja, ovelhinha amada, a missão não é só geográfica, a missão é pessoal. É quando a pessoa atravessa a fronteira da descrença para a crença, da incredulidade para a fé. Quando ela atravessa a fronteira da negação da vida espiritual, a negação da existência de Deus, para a fé e a entrega da vida nas mãos de Deus. Mas a pessoa que não crê em Deus, que se denomina ateu, ela é infeliz, ela tem muitos problemas. Ela terá muitos problemas, muitas e muitas e muitas perguntas sem respostas. Ela terá muita dificuldade em olhar a vida, muita dificuldade em olhar a vida com esperança. Por isso Eclesiastes diz que tudo é vaidade. Por isso Paulo diz que a vida assim, ela é a mais infeliz de todos os homens, se ela não tem a esperança de Cristo e do Evangelho. Veja que isso é missão. É atravessar essa fronteira da incredulidade para a credulidade, para a fé. E isso acontece com oração. A missão acontece quando o cristão compartilha a sua fé. A missão acontece quando ao necessitado se estende a mão samaritana. A missão acontece quando o cristão participa da vida cultural, social, política, econômica da sociedade e demonstra os seus valores e princípios de fé que norteiam a sua vida, dentre eles a vida de oração. A missão acontece quando, servindo ao Senhor, fazemos a sua vontade. Pastor, me mostra aí nesse contexto que a gente está estudando, como é que esse povo servia a Deus. Como é que esses irmãos, apóstolos, missionários, faziam esse movimento de expansão do Evangelho em termos geográficos e faziam esse movimento de expansão pela pregação da palavra, alcançando corações individualmente para que essas pessoas atravessassem a fronteira
da incredulidade para a fé, da descrença para a crença. Como é que essa obra era feita? A oração está envolvida com isso, pastor? A oração está envolvida com isso? Sim, pois não? Claro que sim. Olha lá, capítulo 13, versículos 2 e 3, diz assim, aí você está entendendo a palavra, olha lá, e servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Louvado seja Deus. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia, dali navegaram para Chipre. Você veja, amado, eles estavam jejuando, eles estavam orando, eles oraram pelos missionários, para que eles fossem às missões, e aí no versículo 4, Lucas diz, enviados pelo Espírito Santo. Veja, amado, como o Espírito estava no meio disso, como o Espírito estava agindo por meio da igreja, em oração, em jejum, e declarando bênçãos na vida dos missionários. Louvado seja Deus. Devemos abençoar a todos que assumem o risco da missão, impondo-lhes as mãos. O que significa isto? É orar por eles. Devemos fortalecer a todo aquele que evangeliza, a todo aquele que cumpre a missão. Devemos exortá-los a perseverar testemunhando dos diversos ambientes da sociedade. Lá em Efésios capítulo 6, versículos 17 a 20, Paulo diz que ele tomou a armadura, a espada do Espírito, a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, por todos os santos e também por mim, disse Paulo, para que me seja dada intrepidez para anunciar o Evangelho, como me cumpre fazê-lo. Amado, a oração sempre estará presente. Vai haver resistência, vai haver guerra, vai haver, como houve lá com Pedro, o Elimas, o mágico, vai haver o Bar Jesus, falso profeta, vão haver as tentações externas e internas, como Ananias e Safira, que tentaram o Espírito Santo, tentando enganar em questões materiais, como houveram esses casos que eu acabei de dizer, Elimas, Bar Jesus, tantos outros casos, irmãos. Há muitos casos aqui de lutas, os líderes religiosos, as perseguições, apedrejamentos, naufrágios. Quantas coisas, quantos problemas. Jejuns involuntários. Quando Paulo fala lá em Coríntios, eu passei fome, passei frio, passei nudez, passei todo tipo de escárnio, de privação. Trago do corpo essas marcas. Amado, a oração sempre vai estar aí presente. A oração sempre vai estar fazendo-se necessária para que a igreja esteja imbuída por esse mover do Espírito Santo, imbuída por esse mover sobrenatural, imbuída por esse mover sobre-humano. Aleluia! Isto é simplesmente maravilhoso. É, amado, habitar, como disse na palavra do salmista, habitar no esconderijo do Altíssimo, é estar à sombra do Onipotente, é descansar à sombra do Senhor. Ou é como Jesus no jardim do Getsemane, chamando seus discípulos a vigiar e a orar. Então, quando a porta da fé é aberta, ouça, temos alguns minutos, sinais, milagres, prodígios podem ocorrer no corpo físico. Haverá resistência, problema de todo lado. Por quê? Porque o inimigo não quer que pessoas sejam salvas, porque o inimigo não quer que pessoas sejam libertas, porque o inimigo não quer que pessoas sejam curadas. Só Jesus salva, cura e liberta. É isso que ele está indo contra. A palavra diz que o maligno vem para quê? O ladrão. Ele vem para quê? Para matar, roubar e destruir.
Mas Jesus vem para dar-te vida, vida abundante, amado. A vida em Cristo é abundante, é superlativa, é poderosa. A vida em Cristo é feliz, a vida em Cristo é ungida. A vida em Cristo está no esconderijo do Altíssimo. Ainda que passamos por aflições, diz Jesus, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então veja em 14, 8 a 10, como diz a bendita palavra do Senhor. Em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar, Esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos, e vendo que possuía fé para ser curado, disse em alta voz, apruma-te direito sobre os pés, e ele saltou, e ele andava. Louvado seja Deus. O milagre aconteceu, amado. Você veja, no Novo Testamento ele usa uma linguagem, diversas maneiras de pensamento, mostrando a importância de ter fé, a importância de manifestar fé. Isto é uma linha de pensamento. Também mostra outra linha que pessoas, mesmo sem fé nenhuma, foram curadas. Pessoas foram ressuscitadas, mortos ressuscitados. Normalmente, o morto tem dificuldade de mostrar fé, né? Normalmente, tem dificuldade. Mas, a palavra mostra aqui uma linha de pensamento da importância de ter fé, a importância de manifestar a fé. Amado, acredita. Pela fé, esse aleijado aqui obedeceu a ordem de Paulo, colocou-se de pé pela fé. Ele poderia ter aceitado o medo, aceitado as suas limitações, e dito, eu nunca andei, vou ficar aqui parado. Paulo, pela declaração, pela oração, pela confissão da fé, amado, que declarou e aquele homem foi curado. Sinal e maravilha, fé em ação. O homem incapaz de andar a vida toda fez algo que jamais havia feito. Então Paulo estava diante de um público pagão, politeísta, um povo extremamente idólatra, que não conhecia nada de Bíblia, desprezava a fé cristã, cheio de influências distorcidas, cheio de coisas erradas, mas naquele meio estava lá pregando, naquele meio estava lá orando, naquele meio estava lá abençoando vidas. Eu creio que onde nós estivermos, Deus vai nos usar. Você pode estar no teu local de trabalho, um lugar muito difícil. Pastor, meu trabalho é muito difícil. Todos são idólatras, todos não gostam do cristianismo, todos perseguem a fé. É muito complicado. Amado, Deus vai te dar sabedoria. Deus vai te usar poderosamente. Cadeias serão quebradas, algemas serão abertas, cordas e correntes serão rebentadas. Deus salvará, libertará e curará pessoas. Você que tem um ministério de capelania hospitalar, você que visita doentes, você que vai aos leitos de hospital, que Deus te use poderosamente, que Deus coloque na tua boca a palavra certa, de consolo, de abrigo, de segurança, de fé, de esperança, e em momentos específicos, que Deus possa te usar para levar cura para pessoas que Deus, naquele momento, queira curar. Deus é soberano, amado. Deus pode te usar tremenda e poderosamente. Você que tem um ministério de capelania fúnebre, levando palavras a pessoas em momentos tão delicados, que Deus te deu uma capacidade, uma unção e a palavra doce, a palavra de esperança, de vida dos teus lábios para abençoar essas pessoas. A porta da fé vai se abrir, amado. A porta da fé vai se abrir no hospital. A porta da fé vai se abrir no cemitério para pessoas que vão estar lá ouvindo a palavra e pessoas serão abençoadas naquele lugar. A porta da fé vai se abrir no teu local de trabalho. A porta da fé vai se abrir na tua casa. Como um missionário, você vai relatar aqui na igreja: pastor, como Deus fez milagres. Pastor, como Deus me usou. É no supermercado, é no açougue, é na padaria, é na academia de ginástica, é no meu trabalho, é no seminário, é na faculdade. Onde eu estou, pastor? Eu estou no ônibus.
Estou lá evangelizando no metrô, no trem, na rua, onde for, onde Deus colocar alguém para você falar, amado. Você vai ser usado. Milagres poderão ocorrer, curas poderão ocorrer. Certamente a palavra será semeada e a seu tempo dará frutos. Ela não volta vazia. Quando a porta da fé se abre, portanto, é porque o evangelho verdadeiro está sendo pregado, e isso leva pessoas ao arrependimento. Lá atrás, Deus disse: se o meu povo se arrepender, se o seu povo voltar os seus caminhos ao Senhor, e então orar, eu vou ouvir a sua oração. Não adianta tentar orar e pedir, se você não tem um coração arrependido, se você não tem um coração contrito, se você aí tanto faz como tanto fez, viver em pecado ou não, sabe, vive uma vida absolutamente mundana. É preciso arrependimento, e quando a palavra é pregada, há arrependimento. Foi isso que aconteceu aqui, amado. Para a glória de Deus, Deus vai usar os teus lábios, e muitas pessoas irão, diz lá no início do capítulo, que grande multidão, tanto de judeus como de gregos, vieram, grande multidão veio a crer. Grande multidão veio a crer. Amado, que Deus nos use para uma obra maravilhosa como esta. A comunicação do Evangelho verdadeira mostra aos homens o arrependimento, a conversão a Jesus, para andar nos caminhos de Jesus. Veja o versículo 14 a 18, estamos terminando para orar. Porém, ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: Senhores, por que fazer isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho, para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem dos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando-vos chuva dos céus, estações frutíferas, e enchendo vossos corações de fartura e alegria. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de oferecerem-lhe sacrifício. Devido ao milagre que aquele homem que não podia andar recebeu, o milagre da cura, o povo começou a querer oferecer sacrifícios para Paulo e Barnabé, como se eles fossem deuses gregos. E Paulo, no meio da multidão, começou a dizer: parem com isso, nós estamos pregando para que vocês se libertem disso daí. Glória somente a Deus. Seja arrependimento, conversão, para que dessas coisas vos convertais. Então, amado, arrependimento da idolatria dos corações. Calvino, nas suas Institutas, diz que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Você vê aí no próprio meio gospel quanta idolatria de cantores, sabe? Gente querendo tocar, encostar, sabe? Uma coisa que você não sabe se é show mundano, se é artista do mundo. Precisamos acabar com isso no meio da igreja. Essa idolatria, não pode haver idolatria no meio da igreja. A pregação deve impedir essa idolatria e estimular a adoração ao Criador somente. Por isso eles rasgaram a veste como sinal de horror. Eles condenaram a idolatria e toda a prática herética religiosa, coisas inúteis e vãs, disse o apóstolo Paulo. Assim, nós não podemos misturar oração com sincretismo religioso, oração com misticismo. Bota aí um copo de água que nós vamos orar. Isso é misticismo, isso não tem nada a ver com Bíblia. Nós vamos aqui ungir esse negócio aqui, tu vai ter cura por isso aqui. Mas não existe. Não vamos misturar a rosa ungida, a vassoura da bênção, o pano do milagre. Isso é misticismo, isso não tem nada a ver com o Evangelho. Não podemos misturar oração com misticismo. Em nome de Jesus. É pregação, é jejum e é oração. É esse o modelo. É isso que a palavra está mostrando para a gente. Pregação, jejum e oração.
Esse é o modelo. Então, amado, termino com os versículos 19 a 23. E sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, instigando as multidões e apedrejando Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, tendo-o por morto. Rodeando, porém, os discípulos, levantou, entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos irmãos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus, e promovendo-lhes em cada igreja presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Então, amado, ouça, quando a porta da fé é aberta, milagres acontecem, salvação de pessoas acontecem, porque é o evangelho que está sendo pregado. Oposição obstinada vai acontecer. Oposição obstinada. Você veja que aquela multidão, no momento, estava querendo sacrificar ídolos, como se eles sacrificar animais para eles, como se eles fossem deuses. Agora a multidão volúvel já queria e já apedrejaram a Paulo. Você veja, amado, que terrível isso. Então, a oposição obstinada vai acontecer. Diz que alguns judeus instigaram a multidão para isso. Você pode estar sendo instigado a apedrejar a obra do Senhor, instigado a apedrejar o teu pastor, o teu líder espiritual, que tanto lhe ama e ora pela sua vida. Você pode estar sendo instigado a abandonar a evangelização e a obra de Deus. Você pode estar sendo instigado a abandonar a obra e a missão que Deus colocou nas suas mãos. Aqui, como Paulo e Barnabé tinham uma missão de levar o evangelho, aqui era a primeira viagem missionária. Diz, amado, que eles ainda feridos do apedrejamento, foram fortalecer os irmãos. É aqui que vemos a fé e a lealdade incansáveis desses missionários. Apesar de estarem feridos, apedrejados, deram como morto. Aqui o registro fala só de Paulo, mas Barnabé estava junto, sabe? Eles foram ainda pregar a palavra, foram evangelizar. Então, as perseguições tentam fazer os missionários recuarem, cederem. Mas olha, quanto maior for a oposição, maior será a graça de Deus, maior será a vida de oração, maior será a ousadia dos missionários, porque eles foram e voltaram ainda para a cidade. Então, ovelhinha amada, vida de oração, persevere. A Bíblia diz que é preciso haver perseverança na oração. Persevere na missão, persevere na evangelização, persevere na obra de Deus, persevere nas coisas do Senhor. Deus vai te usar grandemente, em nome de Jesus. Assim seja, assim diz o Senhor, para a glória de Deus. Amém? Olha, rapidamente, nós já começamos hoje 6 minutos atrasados quase, por causa do problema aqui do Facebook. Deixa eu dar o testemunho do Theo, o menininho, amiguinho do Arthurzinho, que nós oramos por ele, o Theo. Ele caiu, teve um acidente, bateu com a cabeça, ficou internado 2 dias, mas graças a Deus recebeu a alta, está 100% bom, 100% bom. Graças a Deus por isso. E eu quero dar o testemunho também, agradecer a Deus de ontem, de quarta para quinta, de ontem para hoje, de ontem para ontem, de quarta para quinta, o teto de gesso do meu banheiro caiu todo. A casa do vizinho de cima estava inundando lá meu banheiro, muita água, e o teto caiu, desabou. Graças a Deus eu não estava lá, estava dormindo, né, obviamente,
graças a Deus, portanto foi um livramento. Se estivesse ali debaixo daquele teto, só misericórdia. Então, louvado seja o Senhor. Vamos orar, irmãos amados, agora temos ainda 15 minutos. Vamos orar pela Pérola Faria Xavier, uma sobrinha querida, que está com infecção urinária, bactéria resistente, subiu para os rins. Graças a Deus, hoje falei com ela pelo telefone, ela já está, muito bem, graças a Deus, em nome de Jesus, mais alguns dias vai receber alta, em nome do Senhor Jesus. Então, mas vamos orar por ela, Pérola Xavier, orar pelo Carlos Roberto Paraíso, está com pressão alta, os indicadores sanguíneos, todos desregulados, triglicerídeos, colesterol e tantas coisas, dando entrada em hospital, sai, entra de novo, então, problema de saúde. Vamos orar pela Isabela Brasil, aquela menina que oramos tanto tempo, ficou boa e agora teve uma recaída, voltou para o CTI, apresentou muitas dores, convulsões, batimentos cardíacos elevados. Vamos orar pela misericórdia de Deus sobre a vida dessa menina, Isabela Brasil. Vamos orar também pelo Wilson Brasil, seu avô, também já oramos aqui por ele. Ele tinha recebido alta, agora está no CTI novamente, com 3 nódulos na garganta. Vamos orar pela irmã Angélica Veras, a pressão arterial oscilando, teve um princípio de AVC, dificuldade para deglutir, não está encontrando posição boa para dormir, devido a uma má digestão. Um conjunto de coisas, vamos orar pela vida da nossa irmã, declarar curada, sarada, em nome de Jesus. Ainda pela Luísa Geralda de Jesus Malfancini, 84 anos, está com trombose, a necessidade, uma possível necessidade de operar, de amputar a perna, ela não quer amputar, os médicos estão apontando isso. Vamos orar pela vida dessa senhora, que Deus possa operar, fazer um milagre, a vontade do Senhor se realize, que ela possa ser curada. Vamos orar por ela. Também pela Maria José da Silva Pereira, fez raspagem, pouca circulação sanguínea e vai colocar marca-passo. Vamos orar pela vida dela em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus. E por fim, a Helenice teve uma crise de pânico lá de Copacabana. Vamos orar por ela em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai amado, Pai bendito, Pai eterno, rogamos agora, Pai, em oração, em petição, pedimos, buscamos, batemos, Pai, ligamos aqui na terra. Que nós cremos, Pai, no poder da oração. Nós cremos, Pai, que Tu és um Deus que fazes infinitamente mais de tudo quanto pedimos e quanto oramos. Pai, colocamos também aqui nos pedidos de oração, além desses que citamos, temos muitos nomes na nossa lista que permanecem na lista diariamente, semanalmente aqui na live. Por isso citamos apenas os novos nomes que entraram, mas todos esses casos, Pai, e os irmãos que receberam a lista, queremos colocar diante do Senhor. Que se há algum caso aqui pelo chat, os irmãos também colocam diante de Deus. Queremos também colocar diante de Ti, Senhor, o andamento do processo de alteração de nome da nossa igreja, que está no RCPJ. Pai, em nome de Jesus, Pai, que esse processo chegue logo ao finalmente. Nós soubemos que o processo está andando, mas está andando para onde, Senhor? Meu Pai, misericórdia, faz chegar logo esse destino, esse processo, para que nós tenhamos aí o nome da igreja alterado, homologado, em nome de Jesus, a mudança da nossa sede para Itaipu, no local próprio da nossa igreja, em nome de Jesus. Nosso pedido de imunidade de PTU também, graças a Deus, avançou agora um passo nessa semana. Oramos, Pai, para que seja concluído esse processo em nome do Senhor Jesus. Tantas coisas, Pai. E as nossas obras em Itaipu, com os desafios elevadíssimos, Pai, para a construção da nossa catedral em Itaipu, para a glória do Senhor.
Pai, milagres, abra portas, janelas, sinais e maravilhas. Pai, colocamos diante de Ti todas essas vidas, colocamos diante de Ti todas essas questões, colocamos diante do Senhor, Pai, são pessoas, são vidas, são famílias, são orações, corações, Pai, pessoas que estão aí sofrendo com doenças, sofrendo com limitações, Pai, limitações físicas, limitações de toda a natureza, Pai, problemas emocionais, problemas espirituais, Pai, a Tua palavra é lâmpada para os pés, luz para os caminhos, Pai. Aquele que crê em Jesus, a porta da fé é aberta, o problema espiritual é dissipado em nome de Jesus, todo sofisma, toda altivez, todo dado inflamado que o maligno nos joga, Pai, pela fé, nós anulamos, destruímos fortalezas, Pai, apagamos os dados inflamados nesta hora, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Pai, toda resistência à Tua obra, quebre-se em nome de Jesus, Pai. Toda resistência, quebre-se em nome de Jesus, Pai. Toda obra maligna, toda obra da carne, meu Pai. Todos os pensamentos diabólicos e carnais, Pai, que geram resistência na Tua obra, sejam quebrados em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Nós oramos, nós colocamos diante do Senhor, meu Pai, para que em nome de Jesus a porta da fé se abra, pessoas sejam curadas, fortalecidas, Pai. Pai, fortaleça cada pregador da palavra, fortaleça, Pai, cada missionário, Pai, que cada cristão se torne um missionário verdadeiramente, porque muitos de nós, Pai, cristãos, e o IBGE diz que somos mais de 60 milhões de cristãos no Brasil, muitos de nós somos cristãos preguiçosos, cristãos gulosos, que só queremos comer rabada com lasanha e agrião na igreja, aquele alimento sólido da palavra que o pastor oferece na igreja, mas depois sai da igreja, não evangeliza ninguém, não ora por ninguém, não fala de Jesus para ninguém, não fala de Jesus para ninguém. Essa é a realidade da maioria esmagadora daqueles que frequentam igrejas. A maioria esmagadora, sem medo de errar, meu Pai. Eu digo isso aqui, a maioria daqueles que estão frequentando a igreja, as igrejas em geral, não evangelizam, não falam de Jesus, porque se falassem, se anunciassem o evangelho, a igreja do Brasil estaria muito mais avançada, meu Pai, muito mais avançada. Então, meu Pai, que cada cristão tome para si a missão, Pai, a coragem da missão, a missão que muitas vezes apresenta riscos, perigos, Pai. Aqui Paulo e Barnabé apedrejados, perseguidos, a oposição de Bar-Jesus, a oposição dos judeus, que instigaram judeus incrédulos, que instigaram a multidão, que levou a multidão a apedrejar esses homens de Deus. Então, Senhor, a missão muitas das vezes é arriscada, é perigosa, mas, Pai, capacita-nos, Senhor, que nos seja dada, como diz a palavra, e já nos foi dada em Cristo Jesus, Espírito de Deus nos deu espírito de poder e não de covardia. Mas Paulo, mesmo tendo sido Paulo que escreveu isso, Deus nos deu o espírito de poder e não de covardia. Paulo pediu oração à igreja, para que ele tivesse ousadia no abrir da sua boca. Então, ao mesmo tempo que Deus nos concede, ao mesmo tempo a igreja ora pedindo. Uma coisa não anula a outra. Pelo contrário, uma coisa completa a outra. Portanto, meu Pai, que nós estejamos vigilantes em oração, em momentos específicos, em jejum e em pregação da palavra, Pai, sempre, para que possamos anunciar o Evangelho, Evangelho que cura, que liberta, que sara, Pai, Evangelho que leva consolação para quem está sofrendo, Pai. Pessoas agora que estão aqui na lista de oração e outras que não estão na lista, mas estão ouvindo, Pai, estão sofrendo, Pai, estão no hospital, Pai, estão no hospital,
Como a própria sobrinha Pérola falou, tio, estou aqui há tantos dias nesse hospital, Senhor, que coisa. Então, meu Pai, leva força para esses corações, leva força, meu Pai, para esses corações, porque até no leito de hospital, Pai, Tu usarás pessoas para alcançá-las, Pai. Tu usarás pessoas para alcançar essas vidas, Pai. Como lá mesmo, Pai, uma abençoada fazendo trabalho de capelania hospitalar, foi até a cama da Pérola e levou a ela uma palavra de Deus. Santo Senhor Jesus Cristo, maravilhoso, aleluia, Deus que cura, Deus que sara, Deus que liberta, Deus que opera, Deus que faz a obra poderosa. A missão está em expansão, a missão está se expandindo, a missão está avançando. É guerra, e nós precisamos estar em oração, em jejum e pregando a palavra, para estarmos sensíveis à voz de Deus. Porque lá no capítulo 13, versículos 1 e 2, a igreja estava orando e jejuando, e o Espírito Santo se manifestou e disse: separai-me Barnabé e Saulo para a obra a que eu os tenho chamado. Louvado seja o Senhor. A igreja não estava perdendo tempo vendo Big Brother. A igreja não estava perdendo tempo, Pai, com essas coisas que não servem para nada, não presta para nada. Não presta para nada. A igreja não estava perdendo tempo. A igreja estava em oração. A igreja estava em comunhão com Deus. A igreja estava solidamente unida, orando uns pelos outros. Nós precisamos disso, Pai. Quando estivermos assim, Senhor, pessoas estarão sendo alcançadas nos hospitais. O Senhor vai usar pela oração, Pai, tocar em corações, tocar em vidas, para que sejam libertas, curadas, para que seja dada intrepidez, autoridade na pregação. Muitos Jesus, como esse falso profeta aqui do capítulo 14, serão repreendidos, serão disciplinados, e muitos procônsulos, Sérgios, Paulos se converterão, receberão a palavra. Muitos judeus e pessoas de outras nacionalidades, como diz o capítulo 13 no início, se converterão. Haverá em grande multidões. Que obra maravilhosa! Ou como aquele aleijado que desde a infância não conseguia andar, mas quando ouviu Paulo pregar, o coração dele se encheu de fé. A fé veio pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Aquele homem que estava vegetando a vida toda, quando ouviu a palavra de Deus, a fé veio ao coração. E Paulo, sensível, viu que aquele homem estava com fé para ser curado, disse: levanta-te, homem, anda agora. E ele foi curado. Que maravilha, Senhor. Que maravilha, que espetáculo. Que espetáculo, que poderoso, que lindo. Que maravilhoso, meu Pai. É observar multidões acreditando, pessoas sendo curadas, idólatras sendo libertos da sua idolatria, missionários sendo fortalecidos, mesmo depois de apedrejado, e fortalecendo a outros. Que maravilha é ver a porta da fé se abrir, e a igreja missionária que envia Paulo e Barnabé é fortalecida, é enriquecida por grandes testemunhos. Tudo isso, e eleição de presbíteros na casa do Pai, presbíteros levantados na casa do Pai, tudo isso com oração e com jejum, e com a pregação da palavra. Isto é simplesmente maravilhoso. Pai, que essa seja a nossa igreja, Pai. Que essa seja a vida dos nossos irmãos, Pai. Pai, toma
conta do nosso ministério, Pai. Põe a tua mão bondosa sobre nossas vidas, Pai. Pai, cubra as famílias dos nossos irmãos que estão representando cada uma das suas famílias, Pai. Cubra, Pai, cada uma das famílias, Pai, com a sua mão, com a sua graça, Senhor, com a sua benevolência, com a sua bondade, ó Pai. Senhor, liberta a vida de muitos, Pai. Cura, sara, liberta. Pai, coloca, Pai, bons pensamentos na cabeça das pessoas, Pai. Liberta, Senhor, de todo dado inflamado, Pai. Mostra para vidas, Pai, a guerra espiritual que nós estamos envolvidos, meu Pai. A guerra espiritual. A missão, quando está se expandindo, a guerra é ferrenha, meu Pai. Bar Jesus se levantam, Elimas se levantam, judeus falsos religiosos se levantam, incrédulos de todos os lados. Pai, a vitória é do teu povo, Pai. A vitória é da tua igreja. A vitória dos teus missionários. A vitória dos teus filhos, Pai. A vitória da tua obra. A vitória da evangelização, Pai. Nós somos passageiros desse mundo. A vida é curta, a vida passa rápido. A vida é curta. Pai, nós queremos construir o nosso legado de fé. Construir, Pai, nosso legado de galardão, Pai. Nós queremos levar muitas vidas a Jesus. Nós queremos ajudar muitas pessoas que estão deprimidas, doentes, pessoas que estão com casamento quebrado, família quebrada, quebrados financeiramente, tristes, sem energia, sem força, sem esperança. Queremos chegar a essas pessoas com o Evangelho. Não é com coachismo, sabe, com palavra de coach, com autoajuda, com blá blá blá, com baboseira, não, é com palavra de Deus, palavra de Deus, em nome de Jesus. Liberta, Pai, as pessoas do sincretismo, liberta as pessoas, Pai, dessas palavras deturpadas aí de fora do mundo, sei lá de quê. Que a tua igreja verdadeira seja levantada, que a tua igreja verdadeira, meu Pai, teu povo verdadeiro que ama o Evangelho seja levantado, que o Evangelho seja pregado, Pai, nessa nação, porque quando a palavra é pregada, quando a igreja ora e jejua, Pai, esse é o caminho para o avivamento, Pai. Ajuda-nos, Senhor, nesta obra. Ajuda-nos, Pai, nessa obra, Pai. Com a tua mão de misericórdia, com a tua mão de graça, Pai. Que todos nós, Pai, somos falhos. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Todos nós somos falhos. No capítulo mesmo adiante, nós vemos que o próprio Paulo e Barnabé tiveram desavenças. E tantas outras que Pedro negou Jesus 3 vezes. Haviam 2 discípulos de Jesus que estavam discutindo para saber quem era o maior. Pediram a Jesus para se sentar do lado direito e esquerdo dele. Pai, ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos a mortificar nossa carne, nossa carnalidade, nossa soberba, nosso narcisismo. Há muito barulho narcisista, Pai, por aí. Há muito barulho, Pai. Ajuda-nos a diminuir para que Tu cresça. Ajuda-nos, Pai, a mortificar os feitos da carne para que Tu cresças, Pai. Isso é o clamor da Tua igreja, meu Pai. As pessoas estão famintas da palavra. As pessoas estão famintas da verdade, do Evangelho. A igreja tem sido desacreditada, descredibilitada nesse mundo. O Evangelho tem sido combatido de todas as frentes. Tentam combater as famílias, tentam combater as crianças, tentam combater o Evangelho, tentam combater os valores da palavra, de todas as frentes e todas as formas. A igreja tem que estar unida, meu Pai. Unida, a igreja verdadeira. E dentro de lugares chamados igrejas, muitas vezes, o inimigo planta lá
seus falsos profetas como Bar Jesus. Pai, ajuda-nos, Pai, em pregação, oração e jejum, com discernimento, para fazer a Tua obra. Pai, estamos chegando ao final, já é 8h40. Enviamos essa palavra de oração, Pai, para a Pérola, para o Carlos, para a Isabela, para o Wilson, para a Angélica, para a Luísa, para a Maria e para a Helenice. Pai, cuida dessas vidas, toma conta dessas vidas, toca nessas vidas, faz um milagre nessas vidas, toma em Tuas mãos para essas vidas. Em nome de Jesus, oramos pela nossa estatuto, ata, legalização, alteração da igreja, do nome, pelas obras em Itaipu, pela provisão, Senhor. Derrama chuva de provisão, Pai. Temos apenas uma família na igreja que tem se doado para esse projeto da obra da igreja, Pai. Mas eu creio que Tu pode levantar mais famílias, Pai. Pessoas que estejam me ouvindo agora, pessoas que tenham condições financeiras para isso, e digam: pastor, eu quero abençoar esta obra de Itaipu, eu quero semear nesta obra especificamente, vou lançar a minha semente. Eu creio, meu Pai, eu creio, porque os desafios são altíssimos, Pai, mas eu creio que Tu és maior, que maior é a Tua provisão, em nome de Jesus. Assim nós oramos, para a glória do Senhor Jesus Cristo, e o povo de Deus diga amém e amém. Pois bem, amadas ovelhinhas, uma noite abençoada para todos, que você tenha uma sexta-feira de sábado e um sábado maravilhoso, uma noite de sono maravilhosa, você possa descansar, dormir bem, relaxar, você possa sonhar, chegar ao sono mais profundo. Você que não tem conseguido dormir, você consiga dormir bem, um sono gostoso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você possa ter um sábado feliz, alegre, feliz. Olha, Deus é feliz, Deus é feliz. Paulo escreveu o Deus feliz. Nós participamos da glória do Deus feliz. Que você tenha essa felicidade de Deus na sua vida, essa alegria de Jesus na sua vida. Jesus te ama, você é um eleito, é um amado, é um escolhido, é um abençoado, predestinado antes da fundação do mundo. Em amor Ele nos predestinou. Que você tenha força, fé, fortalecimento, amado. Que até teus ossos sejam fortalecidos. Que você acorde de manhã, sabe, querendo levantar logo 50 quilos lá no supino reto. Aleluia! Amado, fé poderosa na tua vida, amado. Fé. Acorda, desperta. Você é de Deus, você é feliz, você é poderoso. Deus é maior na tua vida, amado. Deus é maior. Em nome de Jesus, final de semana lindo, final de semana feliz, final de semana maravilhoso, final de semana abençoado, cheio de graça, cheio de paz, cheio de misericórdia do Senhor Jesus Cristo. E vida de oração, separa o teu momento para orar, vida de oração, vença essa barreira que não tem te deixado orar e meditar na palavra, vida de oração e meditação bíblica. Amém? Até domingo, 9 horas da manhã, aqui na Rua General Roca 340, Galeria Tijuca, próximos da Praça Sanspena, no coração do Rio de Janeiro. Eu aguardo você, em nome de Jesus. Tali Mateus, se Deus quiser, estaremos reunidos aqui 9 horas da manhã desse próximo domingo. Esteja conosco, venha celebrar a Jesus, entrega teus caminhos na mão do Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. E em nome de Jesus, em breve, em nome de Jesus, estaremos também lá em Itaipu, na Estrada Francisco Cruz Nunes, 10.031, na Catedral da nossa Igreja Nacional, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Uma noite abençoada, um bom descanso. Não se esqueça de orar pelo seu pastor, para que fique melhor aqui dessa resfriadinho, dessa garganta que estava arranhando, curado, sarado, e que amanhã eu possa estar aqui fazendo a mensagem, inspirado, iluminado por Deus. Ore por isso, amém? Até domingo, graça, misericórdia, amor e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. E eu lembro, os amados, que somos o que somos pela graça de Deus. Amém.